Você começou a perceber que algo não estava normal. Não foi de uma vez. Foi aos poucos. Primeiro vieram os atrasos, oportunidades que quase davam certo, mas sempre escapavam no último momento. Depois vieram os bloqueios financeiros, decisões que pareciam boas, mas traziam prejuízo. E junto disso, um peso interno difícil de explicar, uma inquietação, uma ansiedade silenciosa, como se algo estivesse tentando te desestabilizar por dentro. Mas ao mesmo tempo, existe algo estranho acontecendo. Mesmo com tudo isso, você não caiu. Mesmo com pressão, você não quebrou. Mesmo com ataques, nada conseguiu te destruir. E é exatamente aqui que você precisa entender o que está acontecendo. O Salmo 27 revela uma verdade simples e poderosa. Quando Deus se torna a sua luz e a sua proteção, o medo perde a força e o ataque perde o efeito. Não significa que o ataque não existe, significa que ele não consegue avançar. Existe uma proteção espiritual ativa sobre a sua vida. Uma cobertura que seus inimigos não conseguem atravessar. E talvez o problema nunca foi só o que está vindo de fora, mas o que tentaram ativar dentro de você. Medo que paralisa. Ansiedade que confunde decisões. Cansaço que faz você desistir antes da hora. Porque quando o interior se desalinha, o ataque externo ganha espaço. Mas hoje isso está sendo corrigido. Agora, com base no Salmo 27, você começa a reposicionar sua mente e seu espírito. Você para de reagir com medo e começa a se firmar em confiança. Você deixa de andar perdido e começa a andar com direção. E é nesse ponto que algo muda. Os ataques continuam tentando, mas não encontram mais acesso. As decisões começam a se alinhar. As portas certas começam a aparecer. E aquilo que estava travado começa, aos poucos, a fluir. Não porque o mundo mudou, mas porque você voltou para a posição certa. E é isso que vamos fazer juntos aqui. Nesta oração, nós vamos ativar essa proteção que não pode ser quebrada. Vamos fechar acessos invisíveis, alinhar o seu interior e estabelecer uma direção clara sobre a sua vida financeira, emocional e espiritual. Fique comigo até o final. Porque quando o Salmo 27 é ativado da forma certa, a proteção não é apenas sentida, ela se torna visível. E aquilo que tenta te parar não vai conseguir continuar. E é exatamente por isso que você não pode tratar esse momento como algo comum. O que Davi entendeu e que muda completamente o rumo de uma vida é que proteção não é apenas algo que Deus faz ao redor de você, é algo que Ele estabelece dentro de você. Quando essa consciência se alinha, o medo perde espaço, a mente se organiza e as decisões começam a refletir essa nova posição espiritual. E aqui está o ponto que muita gente ignora. O bloqueio financeiro raramente começa no dinheiro. Ele começa na confusão interna, na pressa de decidir sem direção, na ansiedade que faz aceitar o que não vem de Deus, no cansaço que leva a abrir mão de oportunidades certas e abraçar caminhos errados. É por isso que permanecer até o final deste vídeo faz diferença real. Porque o que está acontecendo aqui não é apenas uma oração isolada. É um processo. Primeiro, você está sendo consciente do que está por trás dos ataques. Depois, sua mente começa a se alinhar com a verdade espiritual. Em seguida, sua postura muda, e isso afeta diretamente suas escolhas, sua disciplina e sua percepção de oportunidades. E é nesse alinhamento contínuo que a provisão começa a destravar. Não como um evento mágico, mas como consequência de uma vida reposicionada. Quando você interrompe esse processo no meio, o que acontece não é algo místico ou automático, é prático e espiritual ao mesmo tempo. A mente volta para o padrão antigo, a insegurança reassume o controle, e você retorna para decisões que mantêm o ciclo travado. Mas quando você permanece, você consolida uma nova base, você começa a enxergar com clareza, você passa a agir com firmeza. E aquilo que antes parecia fechado começa a se reorganizar ao seu favor. O Salmo 27 revela esse caminho. Quem aprende a se posicionar em Deus, não vive reagindo ao medo, vive avançando com direção. E direção é o que organiza a vida financeira. Agora, deixa eu falar algo importante com você, de forma direta e honesta. Se esse tipo de conteúdo está te ajudando a pensar diferente, a se posicionar melhor e a fortalecer sua vida espiritual, então se inscreve no canal. Curta este vídeo e compartilha com alguém que também precisa sair desse ciclo de bloqueio. Isso aqui é gratuito, mas tem valor.
E quando você se envolve, você ajuda essa mensagem a continuar alcançando pessoas que estão exatamente como você estava tentando entender porque nada anda. Além disso, quando você se conecta com uma comunidade que está buscando alinhamento espiritual de forma consistente, você para de caminhar sozinho. E isso fortalece sua constância, que é uma das chaves do desbloqueio. Agora, presta atenção nisso. Nós vamos avançar para a oração, mas não de qualquer forma. Antes, você precisa entender exatamente o que está sendo tratado espiritualmente. Porque não se vence uma batalha com clareza parcial. E não se constrói uma vida próspera sem discernimento. O que estamos enfrentando aqui não é apenas uma fase difícil. São estruturas invisíveis que influenciam decisões, emoções e resultados. E é por isso que o próximo passo é fundamental. Fique comigo com total atenção. Porque quando você entende o que está por trás, você deixa de reagir e começa a governar. E é nesse lugar que a proteção se estabelece de forma que nenhum inimigo consegue quebrar e a provisão começa a fluir com estabilidade. Agora você entende. Não se trata apenas de identificar o que está errado, mas de se posicionar para encerrar aquilo que estava operando contra você. Porque toda estrutura espiritual que foi exposta precisa ser confrontada com autoridade. E é aqui que deixamos o entendimento e entramos em ação. Respire fundo por um instante. Nós vamos entrar agora em um momento de guerra espiritual direcionada, não contra pessoas, não contra situações superficiais, mas contra tudo aquilo que vinha operando nos bastidores, influenciando sua vida financeira, suas decisões e os caminhos que deveriam estar abertos, mas estavam bloqueados. E antes de começar, alinhe algo dentro de você. Você não está lutando para vencer. Você está se posicionando a partir de uma proteção que já foi estabelecida. Como uma fortaleza que não pode ser invadida. Como um escudo que já está levantado. Como uma luz que já começou a iluminar caminhos que antes estavam confusos. Agora, com base nisso, nós avançamos. Pai, em nome do Senhor, nós nos colocamos em posição de autoridade espiritual agora. Toda influência de inveja direcionada contra esta vida. Toda palavra lançada com intenção de limitar, atrasar ou confundir, perde sustentação neste momento. Não encontra mais acesso. Não encontra mais continuidade. Toda estrutura invisível que vinha operando como bloqueio na provisão, seja por feitiçaria, por palavras negativas ou por padrões que se repetem há gerações, começa a ser desmontada agora, peça por peça, pela luz que expõe e pela autoridade que confronta. Como uma espada que separa o que precisa ser removido. Como uma luz que invade ambientes escuros. Como um escudo que impede novos ataques. Assim essa vida começa a ser reposicionada. E enquanto isso acontece no espiritual, algo também se alinha por dentro. O medo de faltar começa a perder força. A ansiedade que confundia decisões começa a ceder. A mente começa a clarear. Porque não existe provisão estável sem mente alinhada. E não existe avanço financeiro com o coração preso ao medo. Agora declare isso com fé. Ainda que em silêncio, eu me reposiciono. Eu não ajo mais pelo medo. Eu caminho com direção. Se você crê nessa quebra, escreva amém nos comentários enquanto continuamos orando. Porque quando você se posiciona, você não apenas ouve, você concorda. E ao concordar, você ativa dentro de você aquilo que Deus já está liberando. Pai, estabelece agora uma mesa de provisão diante de toda oposição. Organiza caminhos que estavam confusos. Ilumina decisões que precisam ser tomadas. Que portas corretas comecem a se abrir. E que tudo aquilo que não vem de ti perca força e se afaste. Que esta vida saia de ciclos de escassez. E entre em um fluxo de direção, equilíbrio e crescimento. Não por impulso, mas por alinhamento. E a partir deste momento, nós declaramos: o ciclo de bloqueio financeiro foi confrontado na raiz. As estruturas que sustentavam a escassez foram abaladas. E a provisão começa a encontrar caminho. Caminho organizado. Caminho sustentado. Caminho que ninguém consegue fechar. Permaneça comigo, porque o que começou aqui não termina nesta oração. Isso é um novo posicionamento. E ele continua se fortalecendo a cada passo.
E agora, depois de tudo que foi declarado, perceba o que aconteceu aqui. Algo foi confrontado. Algo que antes operava em silêncio perdeu força. E mais importante que isso, um novo posicionamento começou a ser estabelecido dentro de você. Porque a oração não termina quando as palavras acabam. Ela continua nas decisões que você toma a partir daqui. É isso que o Salmo 27 nos ensina de forma prática quando você se firma na presença de Deus. Você não vive mais reagindo à pressão, você começa a viver com direção. E direção é o que sustenta a verdadeira prosperidade. Presta atenção nisso com calma. O desbloqueio financeiro que você busca não começa no dinheiro que entra, começa na forma como você enxerga, decide e se posiciona. A partir de hoje, você começa a perceber mudanças simples, mas poderosas. Você pensa antes de agir. Você discerne melhor as oportunidades. Você evita decisões impulsivas que antes te levavam para ciclos de perda. E, ao mesmo tempo, caminhos começam a surgir. Uma ideia que antes não vinha, agora aparece. Uma porta que parecia fechada começa a se abrir. Uma conexão certa surge no momento certo. Isso não é coincidência. Isso é alinhamento. Porque quando Deus se torna sua luz, você deixa de andar no escuro. E quem enxerga melhor, decide melhor. E quem decide melhor prospera com consistência. E é assim que a proteção que os inimigos não conseguem quebrar começa a se manifestar na prática. Não apenas te livrando do mal, mas te conduzindo para o caminho certo. Agora, eu quero que você participe disso de forma ativa. Escreve aqui nos comentários: eu estou alinhado com Deus. Não é apenas uma frase, é uma declaração de posicionamento. E quando você declara, você reforça isso dentro de você e se conecta com outras pessoas que estão vivendo esse mesmo processo. E se essa oração falou com você, se isso te trouxe clareza, te fortaleceu e te direcionou, se inscreve agora no canal Atos de Fé. Aqui não é apenas conteúdo, é direção diária. É um lugar onde você vai continuar fortalecendo sua fé, ajustando sua mente e mantendo esse alinhamento que começou hoje. Curta esse vídeo e compartilhe com alguém que também está enfrentando bloqueios e precisa desse reposicionamento. Porque quando você compartilha, você se torna instrumento para destravar a vida de outra pessoa também. E agora, guarde isso no seu espírito. O que foi iniciado hoje não é emocional, é espiritual. E tudo que é estabelecido no lugar certo começa a produzir no tempo certo. O ciclo de escassez foi confrontado. A confusão começou a ser removida. E a provisão já encontrou um caminho para fluir. Permaneça firme. Continue buscando a presença. Continue andando com direção. Porque a mesma proteção que te guardou é a que vai te conduzir. E aquilo que antes não avançava, agora começa a se mover. Os padrões de trevas que se propagaram de geração em geração, que repetiam perdas, dívidas, decisões erradas e portas fechadas, estão sendo interrompidos aqui. E a partir deste momento, um novo padrão começa a ser estabelecido. Pai, em nome de Jesus, onde havia repetição de escassez começa agora um ciclo de sabedoria. Onde havia confusão começa a surgir clareza. Onde havia portas que se fechavam começa a haver direção para portas certas. Eu declaro que toda a herança espiritual negativa que afetava a vida financeira desta pessoa perde força agora. E no lugar disso, uma nova herança é ativada: discernimento, equilíbrio e provisão sustentada. Como uma luz que ilumina um caminho escuro. Sim, o Senhor começa a mostrar decisões que antes não eram visíveis, como uma fortaleza firme. Assim a mente dessa pessoa começa a se estabilizar, sem ceder ao medo de faltar. Como um escudo levantado. Sim, toda tentativa de desvio, toda proposta enganosa e toda oportunidade que traria prejuízo começa a ser bloqueada antes mesmo de avançar. E ao mesmo tempo, caminhos corretos começam a se alinhar. Ideias começam a surgir com clareza. Conexões certas começam a aparecer. Portas que estavam travadas começam a se mover. Não por esforço desordenado, mas por direção. Pai, estabelece agora uma mesa de provisão diante de toda resistência espiritual. Organiza os recursos, os contatos, as oportunidades. Traz equilíbrio onde havia descontrole. Traz disciplina onde havia impulsividade. E que essa pessoa não apenas receba, mas saiba administrar,
preservar e multiplicar aquilo que o Senhor confiar nas mãos dela. Agora, em nome de Jesus, eu também me levanto contra todo espírito de medo financeiro, todo pensamento de escassez, toda ansiedade que faz agir sem direção, toda insegurança que paralisa decisões importantes. Perde autoridade agora. E no lugar disso, eu libero paz, firmeza e confiança. Porque quem está guardado por Deus não vive correndo atrás de tudo, vive sendo guiado para o que é certo. Se você crê nesse reposicionamento, escreve agora nos comentários: Deus é minha provise. Declare isso com consciência. Isso alinha sua mente, sua fé e suas decisões. E à medida que você declara algo dentro de você se firma. Pai, nós selamos este momento. Declaramos que aquilo que foi confrontado hoje não será reconstruído. Que os altares derrubados não serão reerguidos. Que os caminhos que o Senhor começou a abrir não serão interrompidos. E a partir de agora, essa vida começa a andar sob uma proteção que os inimigos não conseguem quebrar. Protegido nas decisões. Protegido nos caminhos. Protegido nas oportunidades. E a provisão começa a fluir. De forma organizada, constante e sustentável. Não como algo passageiro, mas como resultado de um alinhamento real contigo. Permaneça firme. Porque o que Deus começou aqui, Ele mesmo vai sustentar. E aquilo que antes parecia travado, agora começa, passo a passo, a avançar. Eu renuncio a cada uma dessas maldições. E não apenas renuncio, eu as substituo agora por palavras de vida, direção e provisão. Toda palavra que tentou limitar agora perde efeito. Toda declaração que tentou travar caminhos agora é anulada. E no lugar disso, começa a se estabelecer um novo ambiente espiritual sobre a sua vida. Pai, em nome de Jesus, que a partir deste momento, essa pessoa comece a viver debaixo de palavras que constroem, e não que destroem. Palavras que alinham decisões. Palavras que fortalecem a mente. Palavras que abrem caminhos. Porque aquilo que é repetido dentro se torna realidade fora. E agora, com base nesse novo posicionamento, eu declaro: os caminhos financeiros começam a se reorganizar. Aquilo que antes era confuso começa a fazer sentido. Aquilo que parecia não ter saída começa a apresentar direção. E aquilo que estava bloqueado começa a ceder. Não por força humana, mas por alinhamento espiritual. Como um caminho que antes estava escuro e agora é iluminado. Assim Deus começa a mostrar por onde andar. Como uma mesa preparada em meio à oposição, assim a provisão começa a surgir mesmo em ambientes onde antes só havia resistência. E presta atenção nisso. Você não vai mais entrar em ciclos de decisões precipitadas. Você não vai mais aceitar qualquer oportunidade por medo de faltar. Você não vai mais se mover pela ansiedade, porque o Senhor está se tornando a sua referência. E quando Ele é a sua luz, você não anda mais no escuro. Agora, eu me levanto mais uma vez contra toda tentativa de bloquear o avanço dessa vida. Toda resistência invisível nos portões financeiros. Toda dificuldade repetitiva para crescer. Toda trava em oportunidades. Negócios, trabalho e provisão. Cede agora. Os portões começam a se abrir. Não de forma desordenada, mas de forma estratégica, no tempo certo e com sustentação. E junto com portas abertas vem responsabilidade. Pai, libera sabedoria prática. Ensina essa pessoa a administrar melhor. A reconhecer o que vem de ti. A dizer não para aquilo que parece bom, mas não é o certo. Porque prosperidade que permanece é aquela que nasce do alinhamento. Se você recebe essa direção, escreve agora nos comentários: eu vou andar com direce. Isso não é apenas interação, é posicionamento. E quando você se posiciona, você começa a viver diferente. Pai, nós declaramos que essa vida não será mais marcada por ciclos de perda, mas por ciclos de crescimento. Não mais por instabilidade, mas por constância. Não mais por medo, mas por confiança. E a partir de agora, aquilo que foi liberado em oração começa a ganhar forma na prática. Decisões melhores, caminhos mais claros, resultados mais consistentes.
Porque a proteção que os inimigos não conseguem quebrar não apenas te guarda, ela te conduz. E essa condução te leva para um lugar de estabilidade, provisão e paz. Continue firme, porque o que foi alinhado hoje vai se manifestar nos próximos passos que você der. A estratégia principal nem sempre é o ataque externo. Muitas vezes é a voz constante por dentro, tentando enfraquecer sua confiança, distorcer sua identidade e fazer você acreditar que não merece avançar. Mas isso termina aqui. Em nome de Jesus, eu silencio toda voz de acusação que se levantou contra esta vida, toda lembrança usada para gerar culpa, toda mentira repetida até parecer verdade, toda sensação de incapacidade que travava decisões importantes. Perde autoridade agora. E no lugar dessa pressão interna, começa a se estabelecer uma nova base, uma mente firme, uma consciência limpa, uma confiança restaurada. Porque quando a mente se alinha com Deus, o caminho se torna claro. E é exatamente isso que o Salmo 27 revela, não é a ausência de batalha, a presença de Deus no meio dela, trazendo estabilidade. Agora, presta atenção no que começa a acontecer a partir desse alinhamento. A ansiedade que te fazia agir no impulso começa a ceder, o medo de faltar já não controla suas escolhas, e você começa a tomar decisões com mais calma, mais clareza e mais direção. E isso muda tudo. Porque muitos bloqueios financeiros não permanecem por falta de esforço, mas por decisões feitas sob pressão emocional. Mas agora, com a mente reposicionada, você não reage mais ao desespero, você responde com discernimento. E isso começa a abrir caminhos. Caminhos que antes você não via. Oportunidades que antes você ignorava. Direções que antes pareciam confusas. Como uma luz que ilumina passo a passo. Assim Deus começa a te conduzir. Pai, estabelece essa mente firme de forma contínua. Que essa pessoa não volte para padrões antigos. Que ela não negocie mais com pensamentos que a limitam. Que ela não aceite mais viver abaixo daquilo que o Senhor já liberou. E agora, eu declaro algo importante. Toda influência que tentava gerar desistência, toda pressão que empurrava para trás, toda força invisível que sustentava ciclos de escassez, foi enfraquecida, e uma nova estrutura está sendo construída, não baseada em medo, mas em confiança. Não baseada em confusão, mas em direção. Não baseada em escassez, mas em provisão com sabedoria. Se você recebe isso, escreve agora nos comentários. Minha mente está alinhada. Porque quando você declara, você reforça o que está sendo estabelecido. E a partir de agora, você começa a perceber algo diferente. Você não está mais tentando sobreviver. Você está aprendendo a avançar. Avançar com equilíbrio. Avançar com consciência. Avançar com cobertura. Porque a proteção que os inimigos não conseguem quebrar não apenas te guarda do mal, ela organiza sua vida por dentro e guia seus passos por fora. E é nesse lugar que a verdadeira provisão começa a fluir, de forma constante, de forma sustentável, de forma que ninguém consegue interromper. Permaneça firme. Porque o que Deus está construindo agora não é momentâneo, é uma nova realidade, sendo estabelecida passo a passo, mas como uma realidade viva. Uma realidade que começa dentro e se manifesta fora. Pai, em nome de Jesus, que essa pessoa não apenas entenda, mas experimente, de forma prática, o que significa estar guardado, guiado e sustentado por Ti. Que essa proteção não seja apenas uma ideia, mas uma experiência diária. Que ao acordar, ela sinta paz onde antes havia preocupação. Que ao tomar decisões, ela perceba clareza onde antes havia confusão. Que ao lidar com suas finanças, ela tenha direção onde antes havia impulsividade. Porque é assim que o Salmo 27 se cumpre na vida real. Não apenas livrando do mal, mas conduzindo com firmeza. E agora, eu declaro sobre essa vida. Os passos começam a ser organizados. Como alguém que sai de um ambiente escuro e começa a enxergar o caminho. Assim essa pessoa passa a perceber com mais precisão onde investir, onde recuar e onde avançar. E isso muda completamente o resultado.
Decisões mais conscientes geram estabilidade. Estabilidade gera crescimento. E crescimento sustentado revela a provisão de Deus em ação. Pai, firma essa pessoa sobre uma rocha que não se move. Que ela não seja mais levada pela urgência, pela pressão ou pelo medo, mas que ela caminhe com constância, com disciplina e com confiança. E à medida que isso acontece, o que antes parecia bloqueado começa a ceder de forma natural. O que antes exigia esforço sem resultado começa a produzir retorno. E o que antes era instável começa a se firmar. Porque agora existe base. Agora existe alinhamento. Agora existe cobertura. E essa proteção que os inimigos não conseguem quebrar começa a se manifestar de forma visível. Proteção nas escolhas. Proteção nas oportunidades. Proteção nos caminhos que se abrem e também nos que se fecham. Porque nem toda porta aberta vem de Deus. E agora você começa a discernir isso. Se você recebe essa palavra, escreve agora nos comentários: eu estou firme na rocha. Declare isso com consciência. Isso fortalece sua fé e consolida esse novo posicionamento. E a partir de hoje, você começa a viver diferente. Não mais correndo atrás de tudo, mas sendo guiado para o que é certo. Não mais preso em ciclos, mas avançando com consistência. E aquilo que antes era uma luta constante, começa a se transformar em construção. Construção de uma vida estável. Construção de uma mente firme. Construção de uma provisão que permanece. Pai, nós selamos isso. Declaramos que essa vida está guardada, direcionada e sustentada. E que nenhuma força contrária terá poder para desfazer aquilo que o Senhor começou. E assim, passo a passo, a promessa se cumpre. A proteção permanece. O caminho se abre. E a provisão encontra lugar para fluir. Permaneça firme. Porque o que agora é espiritual, logo se tornará visível. E aquilo que começou como oração, se tornará testemunho. Você fez a sua parte. E agora começa uma nova fase não de espera vazia, mas de posicionamento consciente. Porque aquilo que foi liberado no espiritual precisa ser sustentado no natural. É aqui que muitos se perdem. Oram com fé, mas depois voltam aos mesmos pensamentos, às mesmas decisões, e aos mesmos padrões que mantinham os ciclos travados. E aos poucos, aquilo que começou a ser construído perde força. Mas com você será diferente. Porque agora você entende que a proteção que os inimigos não conseguem quebrar não é apenas um livramento momentâneo, é um caminho contínuo de alinhamento. E esse alinhamento começa a aparecer nas coisas simples do dia a dia, na forma como você lida com o dinheiro, na forma como você escolhe oportunidades, na forma como você reage à pressão. Você não decide mais com base no medo de faltar. Você decide com base na direção que recebeu. Você não corre atrás de qualquer porta. Você aprende a discernir qual realmente foi aberta por Deus. E isso muda completamente o fluxo da sua vida financeira. Porque quando existe direção, existe ordem. E onde há ordem, a provisão encontra espaço para permanecer. Agora guarda isso com muita clareza. Esperar em Deus não é ficar parado. É continuar andando na direção certa, mesmo quando os resultados ainda estão se formando. É manter a mente firme quando surgirem dúvidas. É manter a disciplina quando vier a vontade de desistir. É manter a fé quando os sinais ainda são pequenos, como um agricultor que planta e cuida. Mesmo antes de ver a colheita, assim você começa a agir. E essa postura ativa começa a produzir mudanças reais. Pequenos avanços começam a aparecer. Situações começam a se destravar, e aquilo que antes parecia impossível começa a se tornar viável. Não de forma imediata e desordenada, mas de forma consistente e sustentável. E isso é sinal de que algo já está acontecendo. Se você entende esse processo e decide viver assim, escreve agora nos comentários: eu vou permanecer firme. Essa não é apenas uma frase, é um compromisso. E quando você assume esse compromisso, você fortalece sua caminhada e se conecta com outras pessoas que estão decidindo sair do mesmo lugar. E eu quero te encorajar de forma prática. Não caminhe sozinho. Se inscreva no canal Atos de Fé, porque aqui você vai continuar sendo direcionado todos os dias,
Cada oração, cada palavra, cada ensino vai te ajudar a manter esse alinhamento que começou hoje. Curta esse vídeo e compartilhe com alguém que precisa sair de ciclos de escassez e entrar em um caminho de direção. Porque quando você compartilha, você se torna parte do processo de transformação na vida de outra pessoa. E agora, para finalizar, permaneça confiante. A bondade de Deus não ficou no espiritual. Ela está a caminho da sua realidade. Os caminhos estão sendo organizados. As decisões estão sendo ajustadas. E a provisão está encontrando espaço para fluir. A proteção permanece. A direção está ativa. E você não está mais no mesmo lugar. Continue. Porque aquilo que começou aqui vai crescer, se estabelecer e se tornar visível na sua vida. Agora, guarda isso no mais profundo do seu espírito. O que começou aqui não foi apenas uma oração. Foi um marco. Um ponto onde ciclos foram confrontados, onde estruturas invisíveis começaram a cair e onde um novo caminho foi estabelecido diante de você. E a partir desse momento, eu declaro sobre a sua vida: bloqueio financeiro não permanece. Aquilo que estava travado começa a se mover. Aquilo que foi retido começa a ser liberado. Aquilo que parecia perdido entra em processo de restituição. Não de forma confusa, mas de forma organizada, direcionada e sustentada. Portas que estavam fechadas por influência espiritual começam a se abrir com clareza. Caminhos que estavam ocultos começam a ser revelados passo a passo. E oportunidades que antes não apareciam começam a surgir no tempo certo. Porque quando a luz se estabelece, as trevas não conseguem mais sustentar o bloqueio. E eu declaro mais: toda perda injusta começa a ser revertida. Toda semente que foi plantada em tempos de dor começa a produzir agora. E aquilo que foi interrompido antes da hora começa a ser restaurado com maturidade. Você não volta para o mesmo ciclo. Você não repete mais o mesmo padrão. Um novo tempo foi ativado. Um tempo de discernimento. Um tempo de decisões acertadas. Um tempo de crescimento com base firme. E enquanto você caminha nesse novo tempo, existe livramento acontecendo de forma constante. Ataques que antes te alcançariam não chegam mais. Armadilhas que antes te prenderiam são reveladas antes. E caminhos errados que antes pareciam bons agora são discernidos com clareza. Isso é proteção ativa. Isso é o cumprimento vivo do que foi estabelecido aqui. Agora, não trate isso como algo comum. Não ignore este chamado. Proteja esse posicionamento. Alimente sua fé. E continue caminhando com direção. Se essa oração te alcançou, compartilhe com quem precisa. Porque aquilo que te protegeu hoje pode ser resposta para outra pessoa. E escreve agora nos comentários: eu creio. Como uma declaração consciente de que você está alinhado com esse novo tempo. E preste atenção nisso antes de sair. Se este salmo confirmou algo dentro de você, o próximo vídeo vai destravar aquilo que ainda está oculto. Não encerre aqui. Porque Deus não trabalha em partes soltas. Ele completa processos. E esta é a declaração final sobre a sua vida. O que foi travado no invisível foi liberado no espiritual. E agora começa a se manifestar no natural. De forma irreversível. Porque a proteção que te guarda é inquebrável. E o caminho que Deus abriu ninguém poderá fechar.